diante da disposição, né, lateral, uma disposição que envolve Ahura Mazda e Piste Sofia, a ideia é de que haja um movimento, né, que dê acesso às questões relacionadas à convivência desses dois pontos, né, esses dois pontos laterais, essas duas margens. E é por isso que vamos fazer um aposto aí, um movimento no sentido da gente verificar, né, como é que acontece a alteração daquilo que é denominado como término, não mais como finitude. Então a relação das pessoas com o término diz respeito ao modo como se é abalado perante o que é certo no advir da morte. As pessoas que se encontram com o sentido dado pelo término, como no caso da montanha mágica, o término da vida, vivenciam uma torção em tudo o que puderam elaborar diante das finitudes presentes na planície, diferenciando a si mesmo e modulando outras formas de seguir com o fluxo pessoal, criando margens diferentes das que conheciam. Tomemos a figura de Leon Nafta, o personagem de Thomas Mann, cujas margens foram remodeladas a partir da convivência com a morte premente. Na planície, esse personagem tem um procedimento que não consegue se livrar da fase preliminar da dialética, ficando no estado de absoluto confronto, sem alcançar uma condição de suprassumir, aquilo que Hegel chama de Aufhebung, cuja função é a de manter e superar de modo conjunto. Assim, Nafta estaria frontalmente no campo que concerne ao que Theodor Adorno denominou de dialética negativa, em 1966. Na Montanha Mágica e com a doença nos pulmões, essa perspectiva ganha os contornos que misturam uma espécie de radicalidade voltada para o misticismo e para o comunismo, imaginando que dessa forma chegaria ao que denominou de teocracia autoritária, buscando uma verdade absoluta que simplifica a realidade das vivências pessoais, repudiando as nuances que levam as pessoas pelo caminho da superação e manutenção dos elementos iniciais da dialética. A dialética negativa, ela recusa qualquer resolução que se encaminhe para o viés dado pelos universais, os quais vai no sentido de uma positividade absoluta que resolva quaisquer contradições. No caso da dialética negativa, o que dirá Nafta é o que executa uma racionalidade instrumental, a qual visa o controle dado pela dominação, de maneira que a pessoa se perde numa ordenação espiritual e vai fundamentando uma visão coletivista. Ao recusar a conciliação dialética, o sentido dado ao viés negativo
faz com que Adorno saia longe do que possa significar como algo harmonioso. É quando vemos que a proximidade com a montanha mágica dos tuberculosos fez com que Nafta buscasse uma espécie de conciliação entre o misticismo medieval e o materialismo imerso na história, infundindo o terror como forma de as pessoas se salvarem. A proximidade com a terminalidade da vida leva que as pessoas, mesmo adeptas à dialética negativa, procure uma reconciliação, não se adiantando usar a contradição opositiva somente para desmontar o seu oponente, que no caso de A Montanha Mágica é Settembrini. No caso, a dialética de Adorno ganha outra designação, levando-nos a pensar que se trata de uma tomada de posição terminal. Diante da morte, o sentido dado ao termo negação se curva para indicar o que há de mais fluxo, pois as margens, estamos adiante das margens do Acheronta. O Acheronta como o rei, o rio que leva as pessoas para o reino de Hades. É quando encontramos o que afirmou Sigmund Freud no frontispício do seu livro A Interpretação do Sonho, presente no livro 6 de Eneida, de Virgílio, retratando a frustração de Juno com os deuses do Olimpo. Aí ela afirmou, ao ir no sentido de ir perturbar o mundo de Hades, o mundo onde estão os mortos. E ela coloca isso porque a morte, como caminho absoluto, nos dá condições para ver que a perspectiva de Adorno tem como cimo a ida pela montanha, como objetivo de inserir o que advém pela colocação de Thomas Mann. No caso da interpretação do sonho, Freud vai insistir nessa passagem de Virgílio, quando ele diz: eu não posso mover nada dos deuses do Olimpo, nada assim grandioso, nada assim repleto de graça, então eu vou remover o Acheronta, vou remover as coisas do inferno, as coisas do mundo de Hades. Isso aí, essa frustração, ela nos leva a entender que no caso de Adorno, isso aí comportará nessa ideia não da negativa, vírgula, sem, quer dizer, dando alguma afirmação, mas é a dialética negativa no sentido de manter as disposições no sentido dos seus contrários e nunca nenhuma superação.